Muito bom dia, falamos do auditório da sede da CBF no Rio de Janeiro. Você está ligado na sede da CBF aqui, na CBF TV. Seja bem-vindo à Casa do Futebol Brasileiro. Eu sou Bruno Mesquita e daqui a pouco você vai conferir o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil e do mando de campo também. Daqui a pouquinho, logo na sequência. Para participar é bem fácil, bem fácil. Entre nas nossas redes sociais, pelo facebook.com/CBF, Twitter, Instagram, o mesmo endereço, @CBF_futebol, ou pelo YouTube, youtube.com/CBF Seleção. Sorteio dos confrontos das quartas de final da Copa do Brasil você acompanha com exclusividade aqui também pela CBF TV e também nas nossas redes sociais. Participe, entre em contato. Você acompanha agora a movimentação, as imagens aqui dentro do auditório da sede da CBF, um pouquinho dos bastidores, onde daqui a pouquinho toda a equipe está preparada para esse grande sorteio que envolve esses grandes clubes do futebol brasileiro, né? Afinal de contas, né, são 17, né? São 27 anos de campeonato da Copa do Brasil, completados esse ano. A Copa do Brasil que existe desde 1989. E para essa edição agora, né, lembrando que o Palmeiras é o atual campeão, e para essa edição o tempo passou o Cruzeiro, Grêmio, Internacional, Juventude, Santos, Palmeiras, Atlético Mineiro e Corinthians, né? Lembrando que Cruzeiro e Grêmio são os protagonistas nessa parte final, são os dois clubes com os maiores títulos, né? Os dois clubes têm 4 títulos, tanto Cruzeiro, tanto a equipe do Grêmio. Logo em seguida o Palmeiras, o atual campeão, com 3, e Corinthians também com 3, e Atlético Mineiro com apenas um título, Santos com um título e Juventude e Internacional com um título ganho nessa competição tão importante, né? A competição conhecida como a mais democrática do país, né? Ao todo são 86 clubes que iniciaram essa participação nesse ano de 2016 e agora chegamos a esse momento decisivo das quartas de finais, momento esse importante no futebol nacional, né? Lembrando que também Inter e Juventude passaram na noite de ontem, né? O Inter eliminou o Fortaleza e o Juventude, mesmo jogando em Caxias do Sul, conseguiu a classificação com o jogo de ida, né? O Juventude aí, portanto, campeão em 1999, passando para essa fase da Copa do Brasil. Temos também um detalhe, o artilheiro, um dos jogadores conhecidos também pela artilharia, jogador de seleção brasileira, que é o Gabriel Jesus. Gabriel Jesus, que a gente fez um quadro especial, né? Fez um novo episódio que você acompanha aqui na CBF TV, que é o Dois Toques. Vamos lá, Gabriel. Agora é a sua vez, hein? Um desenho animado. Eita, Super Choque. Um ídolo na infância. Ronaldo. Melhor jogador do mundo na sua posição hoje. Soares. Uma cor para a chuteira. Preto. Brasileirão ou Copa do Brasil? Brasileirão. Melhor lugar para passar as férias. Em casa com a família. Uma música. Nego Drama, Racionais. Canta aí. Nego Drama, entre o sucesso e a lama. Dinheiro, os problemas, invejas, luxo, fama, nego drama. Sorvete ou pipoca? Sorvete. Um animal que te representa? Pitbull. Um emoji? Na piscadinha. E aí chegamos às oitavas de final com 10 clubes que vieram dessas primeiras fases, que se juntaram a outros 6 clubes que vieram da Taça Libertadores da América, mais o Internacional. Chegamos ao número de 16, terminada aí a fase de oitavas de final, chegamos às quartas de final com 8 clubes classificados, 10% dos clubes que começaram a Copa do Brasil, 80, sobraram 8, e o futebol é assim, desses 8, só um vai ser campeão, e para isso esse um que será o campeão tem que passar dessa fase das quartas de final. E eu tenho certeza que todos vocês aqui acompanharam a rodada de ontem, não é? A classificação
do Juventude contra o São Paulo, do Internacional contra o Fortaleza, classificações que vieram com derrotas, mas que mostram exatamente, explicam exatamente um pouquinho do que é a Copa do Brasil, que é times que conseguiram a classificação perdendo porque fizeram o resultado na partida de ida. Isso se repete, essa é a fórmula do Campeonato Brasileiro, uma fórmula consagrada, diferente da Copa do Brasil, diferente do Campeonato Brasileiro. Aqui é mata-mata, são jogos eliminatórios desde a primeira rodada da primeira fase. Como eu disse, agora a gente chega a uma fase aguda, com um fato que eu quero chamar a atenção. A gente conversava ali, os profissionais de imprensa, a gente conversava ali do lado de fora, com um fato. Aí vocês podem escolher o adjetivo: espetacular, sensacional, único. A gente tem nas oitavas de final 8 clubes campeões da Copa do Brasil. Só tem campeão da Copa do Brasil nessa fase de quartas de final. E a Copa do Brasil, que começou em 89 com o Grêmio campeão, que seguiu ao longo dos anos, em 2015 com o Palmeiras campeão, primeiro campeão o Grêmio, último campeão o Palmeiras. A Copa do Brasil acabou cunhando alguns termos importantes, né? Time copeiro. O que é um time copeiro? É um time que sabe exatamente como jogar em casa, como fazer a vantagem, como jogar fora de casa e manter a vantagem ou ampliar, como conseguir a classificação, com a questão também do gol qualificado. Então, eu acho que essa é a marca da Copa do Brasil. Chegamos, então, com 8 campeões, são 27 edições e 15 campeões diferentes. Por que 15 campeões diferentes se são 27 edições? Porque temos campeões repetidos, não é? Então, a gente vai ter, por exemplo, 18 títulos em 27, somando aí os títulos dessas equipes que se classificaram para as quartas de final. Então, se a gente pudesse encomendar uma fase de quartas de final, eu acho que nem nos sonhos, assim, no projeto mais ambicioso, utópico, a gente teria aí 8 campeões nessa fase aguda da Copa do Brasil. Bom, a gente, então, começa o protocolo desse sorteio das quartas de final da Copa do Brasil. E eu vou chamar, então, para a gente começar a entrar no clima, para a gente começar a aquecer essa fase decisiva, que já começa na próxima quarta-feira, portanto, não há tempo a perder. Vamos aquecer, vamos esquentar, vamos ver, então, alguns lances aí desses 8 classificados para essa fase da Copa do Brasil. Grande jogada do Maxwell, para invadir, para bater, cruzado! Golaço! Por todos os ângulos para você curtir. Trouxe pro pé direito. Opa, linda finta, abriu espaço, a batida! No finalzinho do jogo você vê de novo. Vamos lá, bola rolando. Copa do Brasil, jogo de volta, oitavas de final. Abertura para Joel. O passe sai rasteiro. Chega o empate neste momento, o Atlético é quem vai avançando às quartas de final. Botafogo vence por 1-0, mas o Palmeiras, com a festa do seu torcedor, está classificado. Quis o destino que o mesmo autor do gol do jogo de ida fizesse o gol que por enquanto dá a classificação para o Corinthians. O Cruzeiro dá mais um passo, sobe mais um degrau na Copa do Brasil. O Juventude vai para as quartas de final. Quanta emoção na Copa do Brasil, você ligado. Eu falei que teríamos emoção até o fim. Vamos para as emoções dos pênaltis. O Everton partiu, bateu o pênalti. Groy elimina o Atlético Paranaense com emoção até o fim. Com emoção até o fim, realmente tivemos oitavas de final, vou usar um clichê aqui, eletrizantes, emocionantes, e tenho certeza que as quartas de final vão repetir ou superar, inclusive, esse sucesso que a gente espera. São grandes jogos, lindos gols, estádios lotados. Essa tem sido a marca da Copa do Brasil. Eu queria, antes de continuar aqui com o nosso roteiro,
só chamar a atenção para um ponto também importante, não é? Eu citei que são 8 campeões. Então, a gente tem os maiores campeões. E se são 8 campeões, a gente não vai ter, nessa edição, um campeão inédito, fato. A gente vai ter um campeão repetido. Então, a gente tem o Cruzeiro com 4 títulos, o Grêmio com 4 títulos. O que isso quer dizer? Que nessa edição, se Grêmio ou Cruzeiro ganhar, a gente vai ter um campeão isolado como o maior campeão da Copa do Brasil. Se Corinthians ou Palmeiras conquistar o título, os dois têm 3 títulos, teremos um empate tríplice. Fora isso, teremos um bicampeão inédito. Então, um bicampeão pela primeira vez, né? Entre os times que têm um título só. Para citar todos os times, eu citei aí os que têm 4 títulos, Grêmio e Cruzeiro, citei os que têm 3 títulos, Palmeiras e Corinthians, e aí com o título a gente completa Atlético Mineiro, Internacional e Juventude. Falei dos 8 clubes, né? E o Santos também campeão de 2010 com Neymar, Ganso e companhia. A gente segue, então, o protocolo aqui, por isso eu vou convidar ao palco o Manuel Flores, diretor de competições da CBF, que vai contar um pouquinho para a gente, vai explicar para a gente como é que funciona, com detalhes, o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil. Manuel, obrigado pela sua presença. Está com você a palavra. Obrigado, Saraiva. Primeiramente, em nome do nosso presidente, Saraiva, Marco Paulo Del Nero, agradecer a presença de todos, da imprensa, representantes de clubes aqui, que mostram um pouco a grandeza do sorteio, a importância do sorteio. Sorteio esse, Saraiva, que começou como novidade ano passado, né? É uma novidade que a gente entendeu que seria importante nessa fase da competição, a gente mexer um pouco mais na competição, misturar os participantes e fazer um sorteio novo. O sorteio é simples, os 8 clubes, cada um pode se enfrentar, não há nenhum segredo, você vai explicar um pouco na mecânica, o vídeo que vai explicar a mecânica, mas basicamente é isso. Queria agradecer à equipe da diretoria de competições pelo empenho, a sua presença aqui, que faz isso ainda mais brilhante, com sua competência. E queria desejar sorte a todos, né? Que é uma fase muito decisiva, aguda, como você falou. A competição cresce, se torna cada vez mais importante, essas novidades vêm acrescentar mais. Uma novidade também que foi criada ano passado foi o advento de não haver o gol qualificado na fase final. Foi algo muito interessante, também começou ano passado. Mas só na fase final. Só na fase final. Então, para essa fase ainda vale o gol qualificado. Então, é desejar sorte a todos e que vença o melhor. Muito obrigado, Manuel. Então, a CBF seguindo aí já uma realidade da Copa Libertadores da América, que também não tem o gol qualificado na decisão, e o Fluminense até hoje sofre por isso aí, que não conseguiu o título de 2008 contra a LDU. Então, agora, como disse o Manuel, a gente tem um vídeo para acrescentar aqui um pouquinho mais sobre o funcionamento, a mecânica desse sorteio das quartas de final. A gente vê agora. No sorteio dos confrontos das quartas de final da Copa Continental Pneus do Brasil, estão os 8 clubes classificados das oitavas de final da competição: Atlético Mineiro, Corinthians, Cruzeiro, Grêmio, Internacional, Juventude, Palmeiras, Santos. Neste sorteio será utilizado apenas um pote. Neste pote estarão 8 bolas, com os nomes das equipes que farão os 4 jogos das quartas de final. Os 4 primeiros clubes sorteados serão distribuídos entre os jogos 1, 2, 3 e 4. Em seguida, serão sorteados os próximos 4 clubes, respeitando a ordem dos jogos. Estarão assim definidos os confrontos das quartas de final e o caminho até o final da Copa Continental Pneus do Brasil. Copa Continental Pneus do Brasil, a maior competição de clubes do país. Bom, se vocês repararam, além dos confrontos das quartas de final, muito importante que o vídeo ressalta, que também os clubes vão conhecer o caminho até a decisão. Não é? Com quem já podem projetar, com quem cruzam na semifinal e com quem não cruzam até a semifinal e só cruzariam na decisão. Quando o sorteio começar, esse aspecto fica mais claro e a gente vai explicando. Vamos, então, lançar a sorte das quartas de final da Copa do Brasil, mas a sorte não vai estar nas minhas mãos, e sim nas mãos de Melina, nossa assistente, a quem eu convido ao palco.
cabe a ela aí a responsabilidade de mexer nas bolinhas e revelar time a time aí como é que vai ficar o confronto das quartas de final da Copa do Brasil. Vamos começar, Melina? Pode mexer, por favor, aí. Ela vai mexer e vai tirar o primeiro time que vai encabeçar ali a chave 1 das quartas de final. Suspense. Juventude, o último a garantir a classificação para essa fase. Juventude campeão de 1999, calando o Maracanã lotado contra o Botafogo, encabeça a chave 1 das quartas de final. Agora a Melina vai mexer nas bolinhas para tirar ali o time que vai abrir e encabeçar a chave 2 das quartas de final. Palmeiras, o líder do Campeonato Brasileiro, time tricampeão da Copa do Brasil, está abrindo ali a chave 2 dessa fase, mais uma fase mata-mata da Copa do Brasil, quartas de final. Podemos passar então para a chave 3? Então esse time que sair vai ser encaixado ali na primeira posição, na posição superior da chave 3. E esse time é o Internacional campeão da Copa do Brasil de 1992, passou ontem pelo Fortaleza, tenta a recuperação no Campeonato Brasileiro e o que é muito legal da Copa do Brasil é uma outra competição. Então está todo mundo vivo, está todo mundo com chance, está todo mundo, enfim, sonhando com esse título tão importante. Vamos fechar então essa primeira rodada conhecendo o time que vai abrir ali a chave 4. Vocês que estão aqui no auditório, que estão em casa, também podem acompanhar os times que vão sobrando ali em cima. Ó. Então, ó, um desses times ali de cima, ó, Atlético, Corinthians, Cruzeiro, Grêmio, Santos, vai abrir a chave 4. Vamos ver quem é. E é o Corinthians. Corinthians, com técnico agora interino, Marcelo Carilo, conseguiu eliminar o Fluminense com uma vitória em casa. Corinthians tricampeão da Copa do Brasil, atual campeão brasileiro, encabeça a chave 4. Vamos antes aqui só fazer algumas observações, até para que vocês entendam melhor. Então, a gente já começa a entender um pouquinho o caminho dessa Copa do Brasil. Por exemplo, nessa chave do lado de cá, chave 1, chave 3, passando Juventude e Inter, teríamos uma semifinal gaúcha. Precisamos conhecer os dois clubes ali que vão completar essa chave desse lado. Do outro lado, se passar Palmeiras e Corinthians, poderemos ter uma semifinal entre Palmeiras e Corinthians. Não temos Palmeiras e Corinthians agora, na quarta-feira. Talvez numa semifinal. E vamos projetar, olha ali, ó, porque a possibilidade de termos clássicos regionais é muito grande. Então, por exemplo, se o Grêmio sair agora aqui, ó, em qualquer lado da chave 1 ou da chave 3 aqui, ó, teremos um clássico regional. Vamos projetar mais, olha. Se o Santos cair daquele lado, também teremos um clássico. Mas vamos acabar com a especulação e com suspense? Vamos lá? Melina, por favor. Ela vai sortear o time que vai enfrentar o Juventude, que vai entrar na chave 1. Suspense, expectativa. Juventude e Atlético Mineiro. Atlético Mineiro, campeão da Copa do Brasil em 2014, um título recente. Galo forte, vingador, bem no Brasileirão também, correndo em duas frentes aí. Juventude e Atlético Mineiro. Vamos passar para o outro lado, Melina? Vamos, então, sortear o adversário do Palmeiras, o time que vai entrar ali na segunda posição da chave 2. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Grêmio, Palmeiras e Grêmio. Por enquanto, nenhum. Clássicos nacionais são vários. Clássicos regionais, não. Olha ali, ó, vamos projetar, olha ali, a possibilidade de um clássico
paulista agora, olha ali, ó, temos ali, ó, como adversário do Corinthians, ou o Cruzeiro ou o Santos. Melina, a resposta está nas suas mãos. Então, a Melina está sorteando o adversário do Corinthians. Perdão, olha, falha minha, vamos recapitular. Ela vai tirar ali, é o adversário do Internacional, eu pulei uma chave. Vamos lá. Então, a gente vai conhecer agora o adversário do Internacional, e é o Santos. Temos Santos e Internacional, um jogo que me faz lembrar, agora um jogo recente do Brasileirão, né, que o Internacional conseguiu ganhar do Santos, no Beira-Rio. Então, temos ali, olha, Internacional e Santos. E aí, a Melina vai tirar o último clube, que vai entrar na chave do Corinthians, e será o Cruzeiro, porque é o único time que resta ali naquela parte de cima. Então, não teremos clássicos regionais. É o Cruzeiro, Corinthians e Cruzeiro, completando, então, aí os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil. Vamos recapitular, então, pessoal? Olha, arte pronta, tudo posto, tudo feito. Então, temos ali, ó, primeiro jogo das quartas de final, não nessa ordem, depois a gente vai sortear exatamente a ordem também dos mandos de campo e tal. Mas, olha, primeiro jogo, Juventude, campeão de 99, contra o Atlético Mineiro, campeão de 2014. Passamos para a chave 2, Palmeiras e Grêmio, um jogo aí com 7 títulos da Copa do Brasil. Esses dois são muito copeiros. Passando para a chave 3, temos Internacional e Santos, 2 campeões da Copa do Brasil, mais um clássico nacional nessa fase. Fechando, então, os confrontos das quartas de final, temos o Corinthians, tricampeão da Copa do Brasil, contra o Cruzeiro, tetracampeão da Copa do Brasil. Rapidamente, temos tempo ainda, só para projetar o que pode acontecer pela frente, não é? Não teremos ali nas semifinais, não é, nenhum clássico local, desse lado aqui, nenhum clássico regional, porque passando... poderemos ter Juventude e Inter. Obrigado, Pedro, sempre aqui é o meu ajudante aqui. Poderemos ter Juventude Internacional, enfim. E passando Atlético Mineiro e Santos, seria um clássico nacional. Do outro lado, vamos prestar atenção para não falar besteira mais uma vez, podemos ter Palmeiras e Corinthians numa semifinal, mas, meus amigos, apenas uma projeção, apenas uma especulação. A gente tem que esperar a bola rolar, lembrando que o primeiro jogo vai ser na quarta-feira da semana que vem. Bom, esse primeiro momento do nosso sorteio vai chegando ao fim, mas daqui a pouco, às 9h45, a gente vai voltar, uma pausa rápida, já a gente volta exatamente para sortear os mandos de campo da Copa do Brasil. Simples, né? A Copa do Brasil já é uma competição que o brasileiro está bem acostumado. Quem faz o primeiro jogo em casa, quem faz o primeiro jogo fora de casa e vice-versa. Essa é a fórmula da Copa do Brasil, esse é o formato da Copa do Brasil, uma competição já consagrada e, sem dúvida nenhuma, emocionante. E com essa configuração, e não seria diferente com outra configuração, teremos quartas de final emocionantes. Como eu disse, todo mundo vivo, Campeonato Brasileiro é uma história. É claro que a fase vai contar, mas é uma outra competição, é time que sabe disputar essa competição eliminatória, é a competição mata-mata, tudo aberto. Boa sorte, então, aos 8 classificados para essa fase decisiva da Copa do Brasil, que terá grandes jogos. Então é isso, a gente faz um rápido intervalo para saber exatamente quem faz o primeiro jogo em casa, quem faz o primeiro jogo fora e vice-versa. Obrigado pela atenção de todos vocês e já, 9h45, a gente volta com essa definição dos mandos de campo. Obrigado, até já. Muito bem, tivemos então os 8 times conhecendo seus adversários, né? Na primeira chave, conforme o Saraiva comentou, disse na apresentação, Juventude e Atlético Mineiro na primeira chave, Palmeiras e Grêmio na segunda, Internacional e Santos, e na quarta chave, Corinthians e Cruzeiro, conforme se acompanha na tela. Esses são os adversários já esses definidos, e daqui a pouco você confere o sorteio do mando de campo aqui mesmo, na CBF TV. O horário daqui a pouquinho, são 9h22 agora, 9h22, horário de Brasília,
E daqui a pouquinho você confere às 9h45 da manhã o sorteio de mano de campo das equipes que classificaram as 8 equipes, né? Esses 4 jogos que vão acontecer agora nas quartas de finais. Continue participando pelas nossas redes sociais, facebook.com/CBF, facebook.com/CBF, Twitter e Instagram, o mesmo endereço, @CBF_futebol, @CBF_futebol. Eu vou me despeço daqui, mas daqui a pouquinho tem um convite com você às 9h45 da manhã, logo daqui a pouco. Até mais.